Com base na pesquisa e na ciência que você fez, o que estamos vivendo agora, como seres humanos, não é a verdade completa. Dá para chamar de simulação. Dá para chamar de jogo. Existe algo comandando nosso corpo e nossos pensamentos neste mundo. É isso que eu estou ouvindo você dizer? Isso mesmo. Quando você analisa a matemática da teoria evolutiva com muito cuidado, ela basicamente diz que a probabilidade de qualquer organismo já ter sido moldado para ver qualquer aspecto da realidade como ela é, de fato, é zero. Cientista cognitivo, professor e autor de The Case Against Reality. Até o fim dessa conversa, você vai ser levado a questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo ao seu redor. Recebam Donald Hoffman. Conforme você coloca cada vez mais energia numa região cada vez menor do espaço, Einstein nos diz que essa energia também é a mesma coisa que massa. E quando essa massa chega a um ponto alto o bastante, o espaço-tempo colapsa num buraco negro. E você acaba destruindo exatamente aquilo que está tentando observar. Você diria então que não existe realidade, só a perspectiva do que estamos vivendo? Eu diria que... Pelas suas pesquisas e pelos seus estudos, o que vemos é real quando nossos olhos estão abertos, ou o que vemos quando fechamos os olhos, na nossa mente, é mais realidade do que aquilo que é real. A maioria de nós simplesmente presume que olha ao redor e vê uma mesa, livros, cadeiras, pessoas e por aí vai, e que está vendo a realidade como ela é na maior parte do tempo, não o tempo todo. Alguém pode te mostrar uma ilusão de óptica e te enganar, mas na maior parte do tempo a nossa sensação é, sim, sabe, para todos os efeitos práticos, eu estou vendo a verdade, e sabe, quando eu vejo a lua está lá. Isso porque existe mesmo uma lua e ela está lá. Você pode olhar, e se eu não estiver olhando e você vir a lua, nós podemos ver que a lua está lá, mesmo que eu não esteja olhando. Ela está sempre lá. É assim que a gente costuma pensar sobre as coisas, e existem argumentos evolutivos usados para defender esse ponto de vista. Em certo sentido, a evolução diz que nós evoluímos para sermos aptos, para sobrevivermos tempo suficiente para nos reproduzir, e com certeza ver a verdade nos tornaria mais aptos. Por isso, muitos dos meus colegas, por exemplo, e também a pessoa comum, diriam: sim, nós evoluímos para ver a realidade como ela é. Eu vejo mesas e cadeiras porque existem mesas e cadeiras, e é simples assim. Ou seja, o mundo físico é a realidade que realmente existe. Essa é a visão padrão. Ela pode ficar um pouco mais sofisticada, sabe? Quando alguém diz, bom, tudo bem, nesse tipo especial de situação, com esse tipo de luz, você pode ser enganado. Nós podemos criar esses efeitos visuais em você e você pode ter ilusões. Mas, na maior parte do tempo, as pessoas diriam que você vê a verdade. E é isso que eu questiono. Mas isso é a verdade? O que vemos é mesmo a verdade. Bom, agora eu tenho bons motivos para questionar isso. Sério? Por vários motivos. Por quê? Mas um deles é o motivo evolutivo. A evolução nos moldou para sermos aptos. Sabe, a teoria de Darwin fala de organismos competindo por recursos, parceiros e por aí vai, e os mais aptos têm uma chance maior de, sobreviver tempo suficiente para se reproduzir, e os genes que deram a eles a capacidade de, superar os outros acabam sendo passados adiante, aí nós ficamos com genes melhores e nos tornamos mais aptos. Esse argumento levou as pessoas a dizerem, nós vemos a verdade porque ver a verdade tornaria você mais apto. E eu defendo, junto com meus colegas Chaitan Prakash e Manish Singh e outros com quem trabalho, que não. Se você analisa a matemática da teoria evolutiva com muito cuidado, ela diz exatamente o oposto. Ela basicamente diz que a probabilidade de qualquer organismo já ter sido moldado para ver qualquer aspecto da realidade como ela é, de fato, é zero. Em outras palavras, a probabilidade de vermos a verdade é zero. Absolutamente Sério? zero. Uau! E esse é um resultado matemático impressionante. Claro que eu recebi muita resistência, não só de pessoas comuns, mas dos meus colegas nas ciências. Há muitas discussões interessantes sobre isso e também vindas de filósofos. Algumas críticas seguem mais ou menos este caminho. Eu diria que a maior crítica você está dando um tiro no próprio pé ao afirmar isso, certo? Darwin parte do princípio de que existem organismos físicos no espaço e no tempo, competindo por recursos físicos e tendo descendentes físicos. No espaço e no tempo. No espaço e no tempo. E eu estou usando a teoria de Darwin, que pressupõe isso. Na verdade, estou usando a teoria dos jogos evolutivos, que é a teoria de Darwin transformada em matemática por John Maynard Smith e outros. Ou seja, é a teoria de Darwin, mas com rigor matemático. E isso é amplamente aceito hoje no campo da evolução, usar a teoria dos jogos evolutivos para estudar suas propriedades. O argumento contra mim
A teoria de Darwin pressupõe que espaço, tempo e objetos físicos são reais. É disso que ela trata. E aí, você usa a teoria de Darwin para afirmar que a probabilidade de vermos a realidade como ela é zero. Isso significa que a probabilidade de objetos físicos no espaço e no tempo serem reais é zero. Então você usou a teoria de Darwin, que pressupõe que objetos são reais, para provar que eles não são. Com certeza você deu um tiro no próprio pé, com uma contradição lógica. É esse tipo de argumento que eu recebo, não só em conversas casuais, mas em publicações, em revistas de filosofia e também dos meus pares mais ligados às ciências. E isso perde um ponto essencial sobre a ciência e sobre como a ciência funciona. E isso é algo bastante central na ciência. Toda teoria científica começa com pressupostos. Parece trivial e óbvio, mas está cheio de, você sabe, complicações e implicações. Sim. Como toda teoria parte de pressupostos, ela não explica tudo porque não explica seus próprios pressupostos. Portanto, nenhuma teoria científica é uma teoria de tudo. E você pode dizer, bem, claro, você pode me dar uma teoria diferente, mais profunda, que explique as premissas de alguma teoria que você já tem. E isso é verdade. Você sempre pode obter uma teoria mais profunda que explique as premissas das teorias anteriores, mas sua nova teoria terá suas próprias premissas. Por isso, a ciência sempre estará em busca de uma nova teoria. E nós nunca teremos uma teoria de tudo. Uau! Então eu diria que a ciência, na minha opinião, neste momento e para sempre, conhecerá aproximadamente 0% da realidade. Porque só podemos fazer suposições sem saber se são verdadeiras ou não. E o que realmente não fazemos na ciência é presumir que nossas suposições sejam verdadeiras. Não precisamos presumir que sejam verdadeiras, é apenas provisório, certo? Estou fazendo essas suposições porque é o melhor que podemos fazer agora. Isso não significa que minhas suposições sejam verdadeiras. Só quer dizer que elas são o melhor que conseguimos fazer agora, com o que sabemos e com o que aprendemos. Então, o que podemos fazer é garantir que nossas suposições sejam consistentes. Eu não quero ter suposições contraditórias porque, se houvesse, poderíamos provar qualquer coisa e não haveria rigor. Portanto, o que estou fazendo agora com Darwin é dizer que suas suposições são consistentes, mas não preciso assumir que sejam verdadeiras. Então eu sei que não preciso assumir nada em qualquer teoria que eu proponha. Não estou assumindo que minhas suposições são verdadeiras. Só quero ter certeza de que são consistentes. Espero que, em minha vida, alguém derrube minha teoria com uma teoria mais profunda. E então saberei que minhas suposições eram pelo menos provisórias. Você sabe, no melhor dos casos, uma maneira provisória de prosseguir. Portanto, não é uma contradição lógica pegar as premissas de uma teoria científica e usá-las para provar que essa teoria não é a teoria de tudo, porque já sabíamos que essa teoria não era a teoria de tudo. E o melhor exemplo que temos até hoje é a teoria de Einstein, junto com a teoria quântica. A teoria de Einstein sobre o espaço-tempo plano e curvo, é a teoria da relatividade geral. E ela, junto com a teoria quântica, assume que espaço e tempo são fundamentais, certo? Ainda assim, a teoria de Einstein, junto com a teoria quântica de campos, também nos diz exatamente quando essa suposição é falsa. Quando você chega pequeno o bastante, no que chamam de escala de Planck, ou seja, 10 elevado a menos 33 centímetros, 10 elevado a menos 43 segundos, o espaço-tempo deixa de ter qualquer sentido operacional. E o espaço-tempo é uma ótima estrutura para boa parte da física, e a maioria dos físicos não precisa se preocupar com a escala de Planck. Mas os físicos teóricos de alta energia precisam. São eles que pressionam os limites do espaço-tempo, e são eles que falam de energias altas o bastante para fazer o espaço-tempo se desfazer. Que energias são essas, altas o bastante para fazer o espaço-tempo se desfazer? Bom, são coisas que iriam além até dos nossos colisores, sabe, da nossa tecnologia atual de colisores. Mas a ideia é esta. Se você quer observar regiões cada vez menores do espaço, precisa de um microscópio cada vez melhor, capaz de te dar comprimentos de onda cada vez menores de luz ou de qualquer radiação, mas principalmente luz. À medida que você usa comprimentos de onda menores da luz, consegue distinguir detalhes cada vez menores. Só que o que a física nos diz é que conforme você diminui o comprimento de onda da luz, a energia aumenta.
A energia aumenta, exige mais energia. É por isso que você precisa colocar toda essa energia no grande colissor de hadrons para chegar a altas, sabe? Ele funciona como um grande microscópio, então precisa de muita energia. Mas conforme você coloca cada vez mais energia numa região cada vez menor do espaço, Einstein nos diz que essa energia também é a mesma coisa que massa, e essa massa curva o espaço-tempo com mais peso, cada vez com mais força conforme a massa ela aumenta. E quando essa massa chega a um ponto alto, o bastante, o espaço-tempo colapsa num buraco negro e você acaba destruindo exatamente aquilo que está tentando observar. Sério? Em 10 elevado a menos 33 centímetros, 10 elevado a menos 43 segundos, você está literalmente destruindo o que tenta observar. E se ficar frustrado e disser, vou usar mais energia porque eu quero, o buraco negro só fica cada vez maior, Sério? maior e maior. Nesse ponto, o espaço-tempo não tem mais nenhum sentido operacional. E aqui temos um caso, e o motivo de eu ter entrado nisso é que aqui temos um caso em que uma teoria científica, uma das nossas melhores, assume que o espaço-tempo é fundamental, e a teoria quântica assume que espaço e tempo são fundamentais. São teorias consistentes, e no fim das contas, elas dizem, a propósito, o espaço-tempo não pode ser a natureza fundamental da realidade, ele se desfaz na escala de Planck, e isso é sinal de uma grande teoria científica. Uma boa teoria científica te dá as ferramentas matemáticas para explorar o seu alcance, porque ela terá algum alcance explicativo se for uma boa teoria. Mas uma ótima teoria fornece as ferramentas matemáticas para encontrar seus limites, limites que você sabia a priori que ela deveria ter, porque toda teoria começa com suposições, e sabemos que essas suposições não podem ser universalmente verdadeiras. Então, onde terminam suas suposições e onde termina sua teoria? Pare. Toda teoria Sim, científica. sim. Isso mesmo. Interessante. Certo. Com essa nova pesquisa, essas novas descobertas, o que você está aprendendo sobre a percepção da mente, sobre o que é real, o que não é real e o que é este mundo? Bom, isso levanta a pergunta, se o espaço-tempo não é fundamental, e é isso que estamos vendo, eu vejo objetos no espaço e no tempo, logo isso não é a realidade final. O que é isso então? O que é essa coisa que estou vendo e como passamos para o próximo nível de descrição científica? E devo dizer, vou contar o que eu estou fazendo, mas só para mencionar rapidamente, os físicos teóricos de alta energia já chegaram lá. Muitos deles agora estão saindo do espaço-tempo e dizendo, vamos fazer física inteiramente fora do espaço-tempo e inteiramente fora da teoria quântica. Ou seja, você abandona o espaço-tempo, abandona a teoria quântica, a unitariedade da teoria quântica, e eles estão encontrando coisas. O Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, tem agora uma iniciativa de 10 milhões de euros, e há muitos físicos teóricos de alta energia e matemáticos encontrando o que chamam de geometrias positivas fora do espaço-tempo. Ou seja, existem novas estruturas matemáticas que codificam propriedades das interações de partículas dentro do espaço-tempo de forma linda. E precisa. Sério? E eles estão... Isso é muito empolgante. Isso só existe desde mais ou menos 2013, quando de fato passamos a ter essas geometrias positivas. Faz, 13, 14 anos que temos esse novo horizonte e ele está ganhando força. Os físicos teóricos de alta energia já estão lá. Eu estou olhando para isso do ponto de vista da ciência cognitiva, da neurociência cognitiva e da teoria evolutiva. Estamos perguntando, do nosso ponto de vista, como deveríamos pensar. Se não evoluímos para ver a verdade, o que a teoria de Darwin diria que nós evoluímos para fazer? E a forma como eu penso nisso intuitivamente, podemos entrar na matemática, mas intuitivamente, a ideia é que o que evoluímos foi mais parecido com um visor, um óculos de realidade virtual, para jogar o jogo da vida. A ideia seria esta. Suponha que você está tentando jogar, algum tipo de videogame. Eu gosto do Grand Theft Auto. Muita gente ainda joga, então vamos usar Grand Theft Auto, GTA. Quando você joga, vê carros em estradas virtuais, prédios e por aí vai, e vê um volante e usa aquele visor, aquele óculos de realidade virtual para navegar pelo jogo e tentar vencer os outros jogadores. Mas você não está vendo a realidade, que nesse exemplo seria algum supercomputador em algum lugar, com todo tipo de bits rodando, milhões de bits por segundo num padrão preciso, sendo enviados por canais dentro do computador e processados. Ok, e você está jogando... Sim, essa seria a realidade. Tudo que eu vejo é esse visor. Eu não vejo o computador. Em princípio, você poderia jogar alternando bits, mexendo nesses bits no computador do jeito certo, porque é isso que está acontecendo de verdade, mas boa sorte.
A pessoa que não vê essa realidade do computador e só vê o volantezinho falso e os carros falsos vai derrotar você. Temos aqui um caso em que conhecer a verdade não vai ajudar você a vencer no jogo. Na verdade, vai te deixar mais lento. A ideia é essa. Sim, Darwin estava certo. É a sobrevivência da aptidão. A evolução está moldando você para ter os sistemas sensoriais mais aptos, e esses sistemas sensoriais são projetados para esconder a verdade e te dar apenas uma interface de usuário que permita jogar o jogo da vida. Você está jogando o jogo da vida com um visor. De novo, isso é... Agora, eu não quero dizer que Darwin é a palavra final, certo? Não estou dizendo isso de jeito nenhum. É o melhor que temos agora, e por isso estou falando dele. É uma teoria maravilhosa, eu a uso, e ela é poderosa. Eu espero que a gente a supere, e muito, muito em breve. Mas neste momento, a teoria de Darwin diz que isso é só um jogo e que é um visor criado para ajudar você a jogar bem. Então, segundo essa teoria, basicamente estamos apenas assistindo através de um visor? Isso mesmo. Ou seja, não estamos de fato na realidade deste mundo. Estamos assistindo à realidade deste mundo por meio de um dispositivo. Sim. Você é, efetivamente, seja lá o que você for, você não é um corpo físico no espaço e no tempo. Isso não é quem você é. Aqui Sério? está você. Uma pessoa de 90, 130 quilos, seja o que for, 1,80 m e tantos, ou 1,50 m e tantos, e a maioria de nós pensa, isso sou eu. E eu estou dizendo, não, isso é só o seu avatar em um visor específico. E você não está preso a esse avatar. Você não se resume a isso. Talvez ache que é o seu avatar, e eu entendo. Eu mesmo me identifico facilmente com o meu avatar, mas é só um avatar e é um visor que você pode tirar, e todos nós tiramos. Com essa informação, como alguém tira o visor de realidade virtual do jogo que está jogando neste mundo para melhorar sua experiência, melhorar sua vida e ter uma experiência melhor, mais significativa, mais rica e mais plena? Bom? Claro, todos nós acabamos tirando esse visor mesmo quando não queremos. Certo? Todos nós vamos enfrentar isso uma hora, mas podemos tirá-lo agora. Existem várias práticas meditativas, por exemplo, em que você consegue perceber que não é o visor, que você está apenas olhando através dele e consegue ver a si mesmo se identificando com esse visor, do qual você pode se afastar. Eu passo tempo meditando e basicamente deixando os pensamentos irem embora. Literalmente, se você se faz a pergunta, qual será o meu próximo pensamento? E espera em silêncio, esse espaço em que você não tem nenhum pensamento é, eu acho, a indicação mais profunda que posso dar de quem você realmente é. Essa consciência silenciosa é você além do visor. E assim que você começa a entrar nos pensamentos, volta a se identificar com este corpo, com os seus problemas, e por aí vai. Mas, no fim das contas, a minha visão sobre as coisas é que a realidade transcende infinitamente o espaço e o tempo. Você é essa realidade. E, em certo sentido, a sua consciência está apenas escolhendo olhar através de um número infinito de visores. Existe um visor do Lewis, um visor do Don, e essa única consciência está conversando consigo mesma por meio de 2 visores, aproveitando e aprendendo. É quase como se a consciência única olhasse para si mesma a partir de um número infinito de perspectivas, escolhesse vestir um número infinito de visores e aproveitar aquela perspectiva, talvez se perder nela. Identificar-se completamente com ela, sentir dor, sentir alegria, sabe, toda a gama de emoções, descobertas e por aí vai. Mergulhe completamente na experiência e aos poucos acorde percebendo, era só um visor, e quanta coisa eu aprendi com essa perspectiva. E agora é hora de... Há uma infinidade de outros visores para experimentar. Uau! Você diria que não existe realidade, só a perspectiva do que estamos vivendo? Sim, eu diria que você é a realidade. Você, em silêncio. Não qualquer história que você conte, qualquer história que você conte sobre si mesmo não é você. Você é muito, muito mais profundo. Seja lá o que você for. É aquilo que consegue acolher qualquer história, todas as histórias, aproveitá-las, e depois não se identificar com elas e deixá-las ir. Portanto, seja lá o que você for, está infinitamente além de qualquer visor, mas está olhando para si mesmo por meio de um número infinito de perspectivas diferentes. O que acontece quando vivemos alguma coisa? Contamos a nós mesmos uma história sobre o que aconteceu
e atribuímos significado a essa história. O que fazemos quando atribuímos significado a uma identidade ou a uma história sobre o que percebemos estar acontecendo? Bom, acho que estamos desempenhando um papel e aprendendo uma perspectiva sobre quem somos. E é interessante que a consciência parece estar disposta a entrar de cabeça. Eu vou entrar ali e me perder. Eu realmente transcendo tudo isso. Mas para entender de verdade essa perspectiva, eu vou ser uma criança de 5 anos numa caixa de areia e vou me deixar desmoronar completamente quando outra pessoa roubar a minha pazinha na caixa de areia. Vou simplesmente me deixar desmoronar e sentir como se o meu mundo tivesse acabado. E quando eu for adolescente, vou me deixar desmoronar quando um encontro der errado, ou quando eu reprovar em uma matéria, ou algo assim. Nós nos deixamos identificar completamente com isso, sabe? Empregos, carreiras, tudo. Fracassos, sucessos, entramos de cabeça. E no fim da vida, você olha para trás e pensa: uau, que jornada! Fico feliz por ter vivido isso, mas isso não sou eu. Eu transcendo isso, e agora é hora de tirar o visor. Como pesquisador cognitivo e cientista, qual é a maior ferramenta que você aprendeu, que trouxe mais paz, abundância e alegria para a sua vida e que qualquer outra pessoa também deveria aprender? Eu diria que existem dois aspectos quase contraditórios que eu descobri serem importantes, cada um à sua maneira. Um deles é, como mencionei, entrar no silêncio e deixar ir todos os pensamentos e tudo, qualquer coisa a qual eu possa estar me agarrando. Acho isso realmente essencial. É se afastar de tudo aquilo com que me identifico, apenas observar e perceber. Ah, seja lá o que eu sou aquele que observa. Não a história, não a coisa que estou vendo, não aquilo que eu achava tão importante. Sou o observador que pode simplesmente observar tudo isso. E claro que isso não começou comigo. Muitas tradições espirituais dizem isso há milhares de anos. Esse é um lado da história. Por que essa é uma ferramenta tão poderosa para as pessoas criarem mais paz, alegria e abundância? Bom, vou ser bem prático sobre isso. A forma como eu aplico no dia a dia é... Por exemplo, eu posso estar dirigindo até aqui, pela Via Expressa, atravessando Los Angeles. E sabe, horário de pico, tem muito trânsito, e eu posso simplesmente me observar ficando irritado. Aí eu estou dentro de uma história. Aqui estou eu dirigindo. É importante que eu chegue a algum lugar. Há essas frustrações na minha frente. Eu posso me deixar... Sabe, eu consigo ver que estou ficando irritado. Isso simplesmente aparece. Aí eu olho para isso e dou um passo para trás. De repente é como se eu acordasse. Ah, olha o Hoffman no avatar dele, jogando o jogo da Via Expressa e ficando, sabe, chateado com isso. Tudo que eu preciso fazer é olhar. Certo? Ah, sentir essa sensação. Sim, tem uma frustração aí, tem uma irritação. Ah, muito, muito interessante. E eu só observo. Isso não sou eu. Aí observo isso se dissolver, só observo essa irritação. O que acontece num nível prático é que quando você percebe que é só um visor, é só um jogo, e que todos os outros jogadores são você, com avatares diferentes no jogo, de repente você percebe que não há motivo para eu competir com você, a não ser, sabe, numa competição amigável ou algo assim. Sabe, quer jogar handebol comigo? Claro, vamos jogar handebol. Eu vou tentar te vencer, mas depois vou apertar a sua mão e a gente vai tomar alguma coisa. É reconhecer de verdade que... Na hora, eu posso simplesmente me afastar da história, dar um passo para trás e olhar para as minhas emoções. E esse é o ponto principal. Eu posso olhar para as minhas emoções e perceber que estou observando as emoções. Eu não sou as emoções, sou aquele que observa as emoções. Você tem a capacidade de dar um passo para trás. E para a maioria de nós, isso é uma espécie de surpresa. Eu entendo perfeitamente como isso pode ser surpreendente. Como assim? Eu estou com raiva, e é isso que eu sou. Eu estou com raiva ou estou frustrado. Você pode simplesmente observar a frustração. Você pode perceber, ah, espera, não, é só uma energia no meu corpo. Eu consigo sentir isso. Eu não preciso me identificar com isso. E se eu apenas observo, às vezes isso se dissolve rápido, às vezes leva 10, 15 minutos, mas vai se dissolver e eu posso só observar. E essa energia que estava frustrada se transforma em algo muito mais dinâmico e positivo. É, de fato, uma transformação da frustração em energia positiva.
E quando você diz que é o observador dos seus pensamentos, sentimentos ou daquilo com que está se identificando, isso quer dizer que agora, em vez do seu avatar nessa realidade virtual, digamos, nesse jogo, você consegue quase sair desse avatar na sua mente e ver: ah, na verdade eu estou, de certa forma, controlando esse avatar que joga esse jogo. Mas eu não sou o personagem desse jogo. É isso que eu estou ouvindo você dizer? Sim, isso mesmo. Ou seja, eu sou, sei lá, quem puxa os fios do meu avatar. Isso Se eu me mesmo. permito criar uma distância emocional, espiritual, psicológica, mental, e lembrar quem eu sou, que não é o avatar. Isso Lembrar mesmo. que estou no controle desse avatar. Exatamente. Aí eu não estou preso ao jogo da vida. Ok. Eu estou dando um passo para fora enquanto jogo o jogo da vida. Exatamente. Isso mesmo. Você ganha essa perspectiva de não se identificar com o avatar e de repente consegue apenas observar as emoções passando pelo seu corpo. Em vez de se identificar de verdade, agarrar e se prender às coisas, ficar chateado com elas, você consegue simplesmente observá-las em paz e, claro, aproveitar as coisas boas e aproveitar. Sim, claro. Aproveitar a vida. Mas com o tempo você, eventualmente, você percebe que eu sou apenas o observador e este é apenas o avatar, Onde está o observador? completamente fora do espaço e do tempo. E essa é a coisa interessante que a ciência, os físicos teóricos de alta energia estão dizendo agora. Espaço e tempo não são a natureza fundamental da realidade. Eles estão encontrando essas novas estruturas, geometrias positivas, fora do espaço e do tempo. Isso é só um primeiro passo, certo? Nós estamos apenas começando. A ciência está apenas despertando para o fato de que isso é um visor e que podemos sair dele. Isso é novíssimo. Sério? Agora, os cientistas, claro, os físicos já sabem há muito tempo que o espaço-tempo se desfaz na escala de Planck. Isso não é exatamente novidade, já se sabe disso há algum tempo. Mas a ideia de que agora podemos usar de fato as ferramentas da ciência, com rigor, não com achismos, mas com precisão matemática, para descobrir estruturas matemáticas que depois podemos testar de volta dentro do visor do espaço-tempo, para ver se estamos encontrando as estruturas certas para prever coisas que nós... Por quê? No nosso visor, só conseguimos obter dados dentro do visor. A ciência fica restrita ao que podemos encontrar dentro do visor. Quais ferramentas e tecnologias estão disponíveis? Quais recursos estão disponíveis para estudar Dentro do o que visor. existe neste mundo Isso digital, mesmo. digamos assim? Certo? Para quem não está entendendo isso agora, deixa eu tentar explicar o que estou ouvindo você dizer Claro. e tentar simplificar. O que estou ouvindo você dizer, com base na pesquisa e na ciência que você fez como cientista cognitivo, professor há mais de 40 anos, e também nas pesquisas de outros cientistas com quem você trabalhou, é que o que estamos vivendo agora como seres humanos não é a verdade completa. Não é totalmente real. É isso que estou ouvindo você dizer. Que este mundo em que estamos pode ser chamado de simulação, de jogo, de experiência, do que você quiser chamar. Mas existe algo fora de nós, além de nós, que está comandando nosso corpo, nossos pensamentos e nosso avatar neste mundo. É isso que estou ouvindo você dizer? Isso mesmo, isso mesmo. Isso significaria que existem bilhões de consciências individuais em outro espaço-tempo, ou em outra área da consciência, ou do pensamento, ou sei lá onde, que estão todas comandando seus avatares virtuais neste mundo, todas usando um visor e jogando o jogo deste jogo do mundo Terra. Como chamamos? Eu diria que sim. Existe um número infinito de avatares conscientes e eles têm uma variedade enorme de tipos diferentes de visores. O nosso provavelmente é um dos mais simples. Temos 3 dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. Somos obrigados a estar ligados a um avatar físico aqui. E acho que a maioria dos visores disponíveis para a consciência brincar provavelmente tem dimensões muito mais altas. Por que não 50 mil dimensões, certo? Por que ficar preso a 3? Quer Há dizer... mundos diferentes em que eles estão jogando. É isso que você está dizendo. Exatamente, mundos diferentes. Talvez, nesses outros visores, as próprias noções de espaço e tempo nem sejam mais relevantes. Mas o nosso, neste momento, digamos, esse nosso condutor, essa nossa consciência que controla o nosso avatar, ela está jogando só um jogo agora?
Ela está usando apenas um visor neste mundo durante este período enquanto estamos vivos? Bom, a forma como eu pensaria nisso é que existe uma única consciência, da qual Louis e Dawn são apenas dois avatares. Mas, em Sim. última instância, é a mesma consciência através de Louis e Dawn e através de todos os bilhões de pessoas na Terra. Mas o modelo matemático... Existe um modelo matemático em que estou trabalhando com alguns colegas, incluindo Chetan Prakash e outros, que diria que essa única consciência tem literalmente um número infinito de visores incrivelmente variados que pode usar, e a maioria deles, na verdade, não se encaixa em nenhum formato parecido com o espaço-tempo. Eles Ok. transcendem isso. Mas o que podemos fazer como cientistas é mostrar como podemos ter um modelo matemático de todas as estruturas possíveis de consciência e, então, mostrar como algumas delas, uma pequena fração delas, poderiam dar origem a esse tipo de visor e mostrar com precisão como seria possível construir esse tipo de visor de espaço-tempo. Certo. Eu não sei se estou entendendo completamente, mas eu vou chegar lá, porque isso está ficando mais próximo de mim. Tenho curiosidade sobre como as pessoas podem. E talvez nunca entendamos completamente o que é isso, mas para mim e para o meu público, acho que o mais útil vai ser descobrir como eles podem aproveitar ao máximo a experiência aqui, Sim. neste mundo em que estamos. E acho Claro. que a maioria das pessoas pensa que o cérebro cria seus pensamentos e sentimentos. Mas acho que, na sua pesquisa, você diz que funciona ao contrário. Nosso cérebro cria nossos pensamentos e sentimentos, ou é outra coisa? Essa é uma boa pergunta. Eu sou neurocientista cognitivo. Estudo o cérebro e acho que ele deve ser estudado. São 86 bilhões de neurônios, trilhões de sinapses. Há muita coisa acontecendo ali que nós com certeza devemos entender e sou totalmente a favor dessa pesquisa. Dito isso, não acho que os neurônios existam quando não são percebidos. Neste momento, eu não tenho neurônios. Se você abrisse o meu crânio e olhasse, você veria neurônios, mas estaria criando esses neurônios na hora, como num jogo de realidade virtual, certo? Eu olho para lá e vejo uma Ferrari vermelha no jogo Grand Theft Auto. Eu visualizo a Ferrari vermelha quando olho para ela. Quando olho para outro lado, não existe Ferrari vermelha. Você pode olhar dentro do supercomputador. Não tem Ferrari vermelha dentro do supercomputador. Existem bits no... Ela só aparece quando você começa a perceber uma área, aí entra no seu quadro, no seu campo de visão. Isso mesmo. E essa é a única existência que ela tem. A Ferrari vermelha no jogo de realidade virtual só está lá como percepção, e apenas enquanto você escolhe percebê-la. Assim que você olha para outro lado, ela desaparece. Os neurônios são aquilo que percebemos, aquilo que visualizamos no visor quando olhamos dentro dos cérebros, mas eles não são a realidade, mas eu preciso ser muito, muito cuidadoso aqui. Quero dizer que a neurociência é muito, muito importante. Na verdade, precisamos de mais dinheiro para ir para a neurociência, porque o que precisamos fazer é olhar para a neurociência e fazer engenharia reversa. Existe algo do lado de fora, existe um software fora do visor, como no jogo de realidade virtual, certo? Existe um software visualizando aquela Ferrari, e se você quer entender como essa Ferrari é visualizada, precisa ir até o supercomputador e olhar o código. É isso que temos que fazer. Temos que estudar o cérebro, estudar os 86 bilhões de neurônios, os trilhões de sinapses. Esses são apenas os dados para o próximo passo para fora do visor. Qual é o código que está renderizando o visor de espaço-tempo e renderizando os 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses? A neurociência é muito, muito importante e devemos estudá-la, mas cérebros não existem quando não são percebidos e não causam nenhum dos nossos comportamentos. Então, o que cria nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, se não é o cérebro? Bom, então é a nossa consciência mergulhando em um avatar específico e escolhendo ter essa perspectiva das coisas. É isso que realmente está acontecendo. A consciência escolhe se limitar de certas formas, se dar certos percursos com obstáculos, com um certo tipo de visor e jogar o jogo. E os cientistas, filósofos e pesquisadores mais inteligentes do planeta vêm estudando o cérebro há centenas, talvez milhares de anos, tentando descobrir de onde vem a consciência. Ok. Já sabemos de onde vem a consciência? Bom, sou muito amigo e certamente colega da maioria das pessoas que fazem essa pesquisa. E devo dizer primeiro que elas são brilhantes, trabalham duro,
Conheço muitas pessoalmente e são bons amigos. A maioria delas é fisicalista. Elas presumem que espaço e tempo são fundamentais, que a atividade neural ou algum tipo de processo computacional ou arquitetura funcional é a base, e que a consciência emerge da atividade neural ou de certas propriedades funcionais de sistemas físicos. Eu diria que isso representa 95 a 99% das ideias que existem hoje. E, de novo, essas pessoas são minhas amigas, são brilhantes, e o trabalho delas é muito, muito bom. Dito isso, o que é consciência? Bem, consciência, no mínimo, são trilhões de experiências. O gosto do chocolate, o cheiro do alho, sentir dor, calor. Existem trilhões de experiências conscientes específicas dos humanos. E agora eu preciso ser bem direto. Preciso dizer, certo, você quer começar com sistemas físicos, propriedades funcionais de sistemas físicos? Entre eles estão, por exemplo, os microtúbulos quânticos, quantidades de microtúbulos no cérebro. Sabe o colapso orquestrado deles em certas teorias de Penrose e Hameroff? Existem teorias como a teoria da informação integrada, de Tononi e Cohen e outros. E você pode perguntar a todas essas, existem dezenas dessas teorias. Você pode perguntar a cada uma delas. Certo? Você está propondo uma teoria das experiências conscientes, então me dê uma. Qual é a sua teoria matematicamente precisa para o gosto de menta? Ok. Quer dizer, Boa sorte. e a resposta é zero. Sim. Existem? E de novo, é por isso que eu disse logo de início. Essas pessoas são minhas amigas e são brilhantes. Elas são brilhantes, estão trabalhando duro e têm zero experiências que conseguem explicar. Precisamente zero, e estamos nisso há décadas. E o motivo pelo qual você não consegue fazer isso não é porque essas pessoas não são inteligentes. Muitas delas são gênios, são brilhantes, mas simplesmente não dá para fazer isso. Você não consegue começar com ingredientes não conscientes e montar a consciência. Estamos aprendendo isso do jeito difícil. Estamos descobrindo tentando, tentando e tentando. Mas a posição em que estamos é muito parecida com a seguinte. Imagine que eu aparecesse dizendo, sabe de uma coisa? Eu não sou físico, mas tenho uma teoria novíssima de física de partículas. E alguém dissesse, ah, é? Sim, tenho uma ótima nova teoria de física de partículas. Bom, certo, ótimo. Me diga, qual é a sua teoria? Como ela explica, sabe, as interações entre fótons e elétrons? Ah, eu não consigo explicar nenhuma interação específica entre partículas. Só tenho uma teoria geral das partículas, você diria. Bom, volte quando tiver algo real para dizer. E é aí que estamos com a consciência. Existem todas essas teorias da consciência, e nenhuma delas consegue explicar uma única experiência consciente. Uau. É aí que estamos. E assim, estamos numa situação perigosa também, porque não podemos... Se temos uma teoria que não pode ser testada numa única experiência consciente, é melhor não a usarmos para outras coisas, como, por exemplo, tomar decisões de vida ou morte. Certo? Uma teoria que não pode ser testada em experiências conscientes específicas não deve ser usada para tomar decisões de vida ou morte. Então, o que sabemos sobre a consciência? A forma como gosto de pensar nisso é... Agora, como cientista, existem duas formas de tentar responder. Uma é do ponto de vista pessoal e a outra é mais técnica. Qual delas você prefere? Uma de cada. Do ponto de vista pessoal e depois como cientista. Certo? Do ponto de vista pessoal, o que eu diria que realmente me ajuda como pessoa nisso é perceber que eu não sou o meu corpo. Eu estou neste corpo e claro que preciso cuidar dele. Se eu levar um chute, dói e por aí vai. Eu tomo cuidado quando dirijo. Existem regras de trânsito neste jogo, mas é só um jogo. Para mim, o lado prático disso... Aquilo que levo para a minha vida cotidiana é primeiro lidar com as minhas emoções. Eu não sou minhas emoções. Tenho a capacidade de observá-las, de estar com elas e simplesmente deixá-las existir. Apenas sentir as emoções sem me condenar, sem colocar pressão nenhuma sobre mim. Só a capacidade de sentir a dor crua de uma emoção, talvez, ou a alegria de uma emoção, seja o que for, e apenas ser o observador é muito libertador. É extremamente libertador.
De repente, você não está mais identificado com as frustrações. Você só observa as frustrações e com o tempo consegue até sorrir para elas. E você consegue sorrir para elas do mesmo jeito que ao olhar para trás e ver aquela criança de 5 anos na caixa de areia e como o mundo dela desabou quando alguém roubou seu brinquedo, você percebe. Sim. Eu desabei completamente. Aquilo era tão importante para mim e era banal. Era absolutamente banal. E depois, quando adolescente, sabe, eu não consegui aquele encontro, ou seja lá o que fosse. Eu não passei numa prova no ensino médio e fiquei arrasado. E olho para trás e... Não é tão grande, né? Realmente não era grande coisa. Exatamente. E agora, como adulto, sabe, agora eu tenho meu negócio. Estou mergulhado nisso de cabeça. Estou identificado com isso. Qualquer contratempo, eu levo para o lado pessoal. Fico chateado. Mas no meu leito de morte vou olhar para trás e pensar, aquilo não era eu. Sim. Aquilo fazia parte do jogo. E como a caixa de areia e a criança de 5 anos com o brinquedo, é só isso, tem essa importância. Essa é a importância que tem. Mas o importante para mim foi atravessar isso. Por alguns motivos. Primeiro, para saber quem eu sou. Eu transcendo isso. Mas também para saber quem são todas essas outras pessoas. Certo? Muitas religiões dizem para amar o próximo como a si mesmo. E é porque o próximo é você. E é isso que realmente estamos aqui para aprender. A outra pessoa é você em outro visor. E essa é, de verdade, aprender a entrar em contato com as próprias emoções, observá-las e depois aprender a ter compaixão pelas outras pessoas que sentem o mesmo tipo de emoções, os mesmos tipos de medos, dores e problemas que você tem, percebendo que somos apenas crianças na caixa de areia, identificadas com nossos brinquedos, tendo compaixão e ajudando os outros a, de certa forma, despertar e criar algum espaço entre eles e o jogo, para que possam observar o jogo em vez de apenas se identificar com ele. Para mim, no nível pessoal, essa é a melhor integração a que cheguei. Espero que no ano que vem eu tenha uma integração ainda melhor disso, mas é onde estou agora. Uau! E quando você sente frustração, dor, raiva, ressentimento, ou está se agarrando a uma história, ou a uma identidade que não apoia sua paz, seu crescimento ou sua harmonia, sim. Que ferramenta você usa para sair disso? Ser o observador. Permitir que exista paz, espaço e reflexão. E voltar a uma zona de graça. Essa é uma ótima pergunta, porque esse é o movimento que precisamos fazer. O que eu faço é praticar. Quando estou sozinho em casa e não há nada que eu precise fazer, Sim. passo um tempo em silêncio. E passo bastante tempo, na verdade, apenas sentado ali, observando a mim mesmo dizer, eu não quero fazer isso. Tenho coisas muito mais importantes para fazer do que isso. Eu só observo. Observo aquela criança na caixa de areia dizendo, essa pazinha é minha e ninguém vai tirá-la de mim. Eu só observo isso e reconheço que é a criança na caixa de areia. Eu apenas observo, e isso me dá prática para quê? Quando eu realmente esteja dirigindo na estrada, como estava dirigindo vindo para cá? E eu tô de olho no trânsito, tentando chegar a tempo para nossa conversa e tudo mais, ficar ali no carro e pensar, olha só, nossa, fiquei irritado, alguém me fechou. Tá, tudo bem, hoje eu já tenho o hábito de conseguir. Porque quando tenho espaço em casa, sozinho, eu tiro um tempo para criar esse hábito para poder dar um passo atrás Sim. e observar. Para fazer isso de verdade, você não pode só esperar que vai conseguir. Tem que entrar de cabeça. Se quiser alcançar a perspectiva do observador, vai precisar escolher. A maioria de nós vai precisar passar um tempo praticando ser esse observador, até perceber. Nossa, eu não sou só essas emoções. Eu consigo me afastar delas. Eu consigo observá-las. E quando eu observo essas emoções, essa energia presa, de certa forma, se libera como uma energia positiva que eu posso usar para viver uma vida mais plena. Sim. Não é instantâneo. É um hábito novo para a maioria de nós. Tem pessoas mais profundas do que eu que conseguem fazer isso muito mais rápido. Posso dizer que talvez eu seja uma boa pessoa para falar disso porque não foi fácil para mim. Eu passei dezenas de milhares de horas em silêncio porque sabia que precisava praticar. Para mim, era difícil Sério? assim. Você costumava ficar abalado ou frustrado com facilidade ou guardava muito as emoções antes? Acho que a maioria das pessoas diria que eu era normal e competente, mas eu sabia que era ansioso.
Por dentro. Por dentro. Sim. Por fora, eu era... Sabe, tudo parecia estar indo muito bem. Eu tinha dificuldade para dormir. Foi isso que me fez levar tudo isso a sério. Quando comecei a ter dificuldade para dormir, percebi. Tá, preciso dar um passo atrás e olhar. Uau! E qual é a visão científica da consciência, então? Você falou de uma visão pessoal e disse que também existia uma visão científica. Sim. De um ponto de vista científico, isso aqui é menos pessoal e mais uma coisa útil para entender a consciência. Eu diria que de um ponto de vista científico, sua consciência transcende qualquer teoria. Como eu mencionei, a ciência é um processo de dizer, vamos partir dessas suposições. Eu não estou assumindo que elas são verdadeiras. Sim. Só estou assumindo que elas são consistentes, e aí posso usar a matemática para explicar tudo isso. Mas existe um número infinito de teorias científicas que você poderia seguir infinitamente. Então, seja lá o que você for, seja lá o que for a sua consciência, ela transcende toda e qualquer Uau. teoria científica. A gente pode usar teorias científicas para explorar a consciência, e eu apoio totalmente isso. Eu mesmo estou trabalhando agora num modelo matemático, um modelo matemático da consciência. Ele se chama Trace Logic, e vai ser lançado no mês que vem um instituto chamado Trace Institute, que está explorando isso. Eu apoio totalmente o uso da matemática para criar uma explicação matematicamente precisa da consciência, que acredito que vai nos permitir mostrar como a física surge da consciência, como a teoria quântica surge da consciência, e isso vai nos permitir criar tecnologias que vão parecer mágica pelo seguinte motivo. Imagine que você... Volte ao exemplo do Grand Theft Auto ou GTA. Imagine que você é um mago. Você conhece todas as regras do jogo, consegue dirigir seu carro mais rápido que qualquer um e ir do ponto A ao ponto B muito depressa. Ótimo, mas se você é o nerd que nem dirige tão bem assim, mas foi quem escreveu o código, você consegue fazer mágica no jogo, certo? Pode pegar o carro do mago e transformar num burro se quiser. Pode fazer qualquer coisa, ou pode transformar aquilo numa nave espacial e fazer voar na velocidade que quiser. Você pode fazer o que bem entender. Porque você está manipulando o jogo. Exatamente. Você conhece o código do jogo. E aí? Como cada um de nós aprende a conhecer o código deste mundo e influenciar ele do jeito que quer? Bom, aquilo que a gente conversou no lado pessoal é o que a maioria das pessoas vai conseguir fazer, com esforço, porque leva um tempo até você criar esse espaço e essa distância. Como cientistas, podemos levar isso para outro nível, criando modelos matemáticos da consciência. Podemos mostrar exatamente como o espaço-tempo surge como um visor, qual é o software que está criando esse visor. E quando você consegue fazer isso, pode fazer mágica lá dentro. Eu acho que entender a consciência como uma teoria científica não vai, de forma alguma, nos dar a história completa da consciência. Qualquer teoria que eu crie, qualquer teoria que surja nos próximos 1000 anos, vai ser 0% da consciência. 0%. Mas acho que esse pequeno passo vai nos dar tecnologias que vão fazer as nossas tecnologias atuais parecerem bombinhas. Acho que é isso que vem por aí. E me desculpa porque antes, quando eu perguntei sobre o fato de a maioria das pessoas achar que o cérebro cria os pensamentos e sentimentos delas, Sim. Você disse que havia duas partes explicando por que isso não é verdade, eu acho. Acho que era em torno dessa pergunta. Você respondeu uma, mas aí eu me distraí e fui para a próxima pergunta. Você lembra qual era a segunda parte, essa parte que contradiz isso? Certo. Eu diria que os cérebros não criam nenhum aspecto dos nossos pensamentos ou sentimentos, mas que nós absolutamente devemos fazer neurociência para estudar a correlação entre a atividade neural e os nossos pensamentos e sentimentos. Devemos fazer isso, sem dúvida. E farmacologia, coisas que podemos fazer para nos ajudar, com certeza. Mas isso não significa que os cérebros sejam a causa. Eles não causam nada. Cérebros não têm poder causal. Nenhum dos meus comportamentos é causado por atividade neural. Sério? Nada disso é causado por atividade neural, porque a atividade neural nem existe. Até você tomar consciência dela ou percebê-la. Exatamente. Neste momento, Hoffman não tem atividade neural.
Se você medir com eletroencefalograma, vai ver evidências de atividade neural na sua medição, mas isso é só uma representação no visor de um software fora do visor, De uma a consciência operando certo? o visor, operando este avatar. Exatamente. Então, sem dúvida, já que a neurociência é o melhor que conseguimos fazer, estudem neurociência. Mas o corpo, então, o cérebro é mais como um hardware. É isso que estou ouvindo você dizer, certo? E se o hardware está com problema, ainda vai afetar este avatar neste corpo. É mais como o hardware virtual que estamos vendo. Certo, certo. O hardware virtual numa tela que exatamente, estamos isso vendo. mesmo. E se ele está com problema no mundo virtual da tela e afeta o seu avatar naquele mundo, isso vai afetar você. Sim. Isso, exatamente. Cara, isso é fascinante. Você passou mais de 40 anos estudando como vemos a realidade, como neurocientista, como pesquisador. Sim. Qual foi a coisa mais surpreendente que você descobriu sobre a percepção humana? Bom, eu me lembro de por volta de 1986, quando percebi pela primeira vez que eu estava criando modelos matemáticos com meus colegas Chetan Prakash e Bruce Bennett, tentando entender o processo de observação com precisão matemática. E ainda me lembro do momento em que a matemática que havíamos desenvolvido me obrigou a perceber que tudo que eu estava vendo era apenas uma criação, a minha criação, um visor. Aquilo foi um choque enorme para mim, porque eu tinha estudado no MIT de 79 a 83, estudando percepção visual, modelos matemáticos, fiz meu doutorado sobre isso e vinha trabalhando de 83 a 86 nos nossos próprios modelos matemáticos. E quando finalmente percebi que a matemática basicamente estava me dizendo, o fisicalismo é falso. Você está inventando este mundo, eu tive que me sentar porque fiquei completamente atordoado. Mas como ele é falso, se este copo está aqui, com você aqui ou não? Este copo não está realmente aqui? Sabe por que eu estou percebendo ele? Ou ele não continua no armário, com a porta fechada? Ele ainda está lá dentro, certo? Não está, ele... Como isso é possível? Mas ele foi feito por alguém, foi fabricado, os recursos foram reunidos e moldados de um certo jeito, e agora ele está neste mundo físico, ou neste mundo da realidade. Como ele não está aqui, a não ser que a gente olhe para ele? É muito parecido com a cor vermelha que você vê aqui, certo? Essa cor é uma experiência que você tem, e um físico diria, bom, o que está acontecendo de verdade é que existem fótons vindo daquele copo até o seu olho, e esses fótons têm certos comprimentos de onda, e esses comprimentos de onda são o que você percebe como cor. Mas a luz em si não tem cor. Então, onde está a cor? Bom, ela não está na luz, porque a luz não tem cor, ela tem comprimento de onda. Ela não está no copo. E também não está... Bom, e eu vou dizer que o copo nem está ali, sabe? O copo nem está ali, mas estou usando a cor só como uma ponte para ajudar você a entender isso. A cor é algo que você está inventando, mas esse mundo 3D inteiro que você vê também é algo que você está inventando. Porque se você olhar para o seu olho, a evidência que temos é que a retina do seu olho é uma superfície bidimensional. O nosso visor coloca uma descrição do olho como 120 milhões de fotorreceptores numa superfície bidimensional curva. Quando você vê em 3D, você está alucinando a profundidade o tempo todo. A profundidade que você vê agora é completamente alucinada. Completamente. Mas se eu toco nele, eu sinto que ele está ali, certo? Exatamente. E isso também é uma alucinação. Uma alucinação tátil. Então, os nossos sentidos são uma alucinação. Exatamente. E o que eu e meus colegas temos feito é escrever equações matemáticas que descrevem como você cria o 3D. Podemos, em carros autônomos e coisas assim, se você tiver sistemas de visão passiva, vai fazer esse tipo de coisa, captar imagens e criar um mundo 3D. Agora, a maioria dos carros autônomos é ativa. Eles enviam sinais, fazem a luz voltar e calculam a distância assim. Mas você não faz isso. Você é um sistema visual passivo. Deixa a luz vir até você e então você... Só que ela chega numa retina bidimensional e você tem uma retina bidimensional no olho direito e outra retina plana no olho esquerdo. Plana. Ela é levemente curva, mas é bidimensional. Vou dizer plana só para facilitar.
Eu tenho 2 imagens planas e, a partir disso, crio a minha melhor aposta sobre um mundo 3D, e é isso que você vê como profundidade. Tudo está sendo inventado por você ali na hora. Cores, profundidades, formas, tudo. Você projeta tudo lá fora. Então, este é um mundo tridimensional? É um mundo espiritual? Existe uma dimensão 5D? Sabe como a pesquisa da neurociência e da física quântica se aplica à percepção e à realidade? Bom, eu acho que o mundo 3D que percebemos agora é um dos visores mais triviais disponíveis. E o que os físicos teóricos estão descobrindo quando começam a encontrar essas estruturas fora do espaço e do tempo, existe uma delas chamada amplituedro, que tem vários parâmetros sobre essa geometria, e um desses parâmetros assume o valor 4 para o nosso visor de espaço-tempo, com 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então n é igual a 4, mas, no modelo deles, n pode ser tão grande quanto você quiser. O que já estamos vendo é que eles pensam em espaços-tempos muito, muito maiores que o nosso. O nosso provavelmente é um dos menores, talvez um dos visores mais baratos, mas eles podem chegar a milhares de dimensões e até ir além da própria noção de dimensão. Então, Bom, a gente pode... Nosso corpo físico, neste mundo de Avatar, alcançar diferentes dimensões? Ou estamos limitados a este mundo que estamos presenciando? bom, eu acho que vamos conseguir ir para outras dimensões. Acho que, conforme nós... Existem algumas formas de fazer isso. Primeiro, quando entendermos o software que constrói o nosso visor, Sério? vamos poder brincar com ele e mudar a estrutura Uau. do nosso visor. Não vejo motivo para não conseguirmos entrar em outras dimensões. E isso é... Agora, a próxima coisa que vou dizer é mais especulativa. Ok. Só para deixar claro. Mas eu estou... Bom, vou dizer o seguinte, existe. Andrew Gallimore e eu estamos colaborando um pouco. Andrew Gallimore é professor, fez muitas pesquisas sobre dimetiltriptamina e seus efeitos no cérebro, e sobre as ideias que as pessoas têm de que estão vendo em dimensões superiores, com maior resolução, novas cores que nunca viram antes e mais dimensões do que deveria haver ali, como se houvesse mais de 3 dimensões no que estou vendo aqui. Estamos explorando essa possibilidade. Quero dizer, existem 2 hipóteses óbvias. A dimetiltriptamina está só bagunçando a sua cabeça. Essa é uma hipótese. Sim. E isso é só uma alucinação. Sim. Mas outra possibilidade é... Sabe de uma coisa? O software usado para construir o seu visor 3D, com 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, pode simplesmente ter um parâmetro alterado. Por que não aumentar o 3D para 4D, 5D ou 6D? E talvez a dimetiltriptamina faça isso. É um desses... Ela poderia aumentar as dimensões. Então estamos brincando. Mas, se isso machuca o cérebro físico dentro do avatar digital, aí você precisa Exatamente. trabalhar para Você precisa consertar ter isso, cuidado. para conseguir existir neste mundo tridimensional. Exatamente, porque você coloca um visor 5D e tenta jogar num jogo 3D. Você fica Você fica incompatível. completamente fora de alinhamento. É isso Tem algo aí. errado. Você vira tipo uma falha na Matrix. E é como se... Exatamente, exatamente. Por outro lado, se você tem um visor 5D que consegue ver este visor 3D como um subconjunto, aí pode começar a brincar com as pessoas Aí você 3D. é um mago. Aí você é um mago. Exatamente. Pode ir para qualquer lado. Quando entendermos como fazer engenharia reversa disso, Quero dizer, isso tem todo tipo de implicação para outras tecnologias. Na prática, quando você sabe fazer isso, pode criar tecnologias indistinguíveis de mágica. Uau! Uma das coisas que eu quero entender é sobre os nossos sentidos e como podemos usar os nossos sentidos para manifestar o que queremos neste mundo, de preferência para o bem, não para o mal. Mas como podemos usar os nossos sentidos para criar uma vida mais livre, abundante e plena com o que está disponível para nós agora, do seu ponto de vista? Sim. Tem algumas coisas a dizer sobre isso, mas acho que a primeira seria dizer que o mais importante é perceber quem você é. Você não é um avatar pequeno que precisa provar seu valor para se tornar importante e conquistar algo para valer a pena. Ou realizar algo? Sim, exatamente. Então quem somos nós? Você já é o infinito. Você já é tudo o que deseja.
O interessante é reconhecer que você não precisa se tornar nada de jeito nenhum. Tudo o que precisa fazer é reconhecer que você já é. Tão bom que está criando tudo isso. Você está dando forma a este mundo em tempo real agora, e isso é fácil para você. É quem você realmente é. Mas como alguém consegue entender, acreditar nisso, quando está sem dinheiro, sofrendo, passando por crise atrás de crise num relacionamento, na carreira ou na saúde, e pensa, isso não parece verdade para mim? Eu entendo isso, sem dúvida. E sabe, quando estou sofrendo emocionalmente, parece que aquela dor emocional é a realidade final, e eu, sabe? E se eu sinto que estraguei tudo, que fracassei em alguma coisa, começo a sentir que eu sou um fracasso. Então eu entendo completamente. Já estive aí. Todos nós passamos por isso. O que estou dizendo é que você pode dar um passo atrás e observar esse sentimento. Você pode simplesmente observar e perceber que é só uma história. É como olhar para a criança na caixa de areia cujo brinquedo foi roubado. É o mesmo tipo de coisa. Quando você percebe isso, você entende. E esse é um princípio, na verdade, sobre o qual as tradições espirituais falam. Jesus disse: tudo que vocês pedirem, tudo que quiserem, reconheçam que já receberam, e será de vocês. Basicamente, isso quer dizer que, se você quer abundância, precisa dar um passo atrás e perceber quem você sempre foi. Não se agarre às coisas que acha que precisa ter para se tornar alguém. Dê um passo atrás e perceba que você já é tudo. E aí isso não se torna tão importante. Quer dizer, se vier, ótimo. Mas claro, se você está com fome agora, é outra história, certo? Você precisa comer agora. Mas, sabe, se você está tentando ficar muito, muito rico porque acha que precisa disso para ter valor, dá para se afastar disso e dizer, eu já sou infinitamente mais do que um trilionário, infinitamente além disso. Agora essa pergunta é, nesta caixa de areia eu quero jogar esse jogo? Quero ser a pessoa mais rica do mundo? Ou prefiro só cultivar flores? Ou não ser? Em outras palavras, você tem a liberdade de escolher o que quiser fazer, e isso não é tão importante assim. Bom, você pode jogar o jogo com uma certa leveza, e é isso. A verdade final é que você nunca é um fracasso. Na verdade, você está dando forma a este jogo inteiro agora. Você é o autor, não o fracasso. Quando alguém sente que fracassou, que é um fracasso, e sente humilhação ou vergonha, ou talvez outras pessoas estejam criticando essa pessoa, ou ela sinta algum tipo de perda, seja o que for, como ela pode se desprender da identidade de que é um fracasso? E o que ela deveria ressignificar sobre essa perda ou essa crise? Sim, isso às vezes pode ser muito difícil. Por exemplo, talvez você tenha sido criado numa família em que seus talentos não foram reconhecidos, em que você foi deixado de lado, fizeram você se sentir sem importância e se esconder. E pode ser extremamente difícil sair disso. Você pode ser brilhante, extremamente talentoso, mas estar convencido, por causa da criação que recebeu, De que não vale de que nada. você não vale Sim. nada. E pode ser um processo terrível e doloroso sair disso, porque, quero dizer, pode até ter começado antes do nascimento. E aí você carrega essa programação durante toda a vida, até conseguir seguir por conta própria. Para alguém assim, pode ser um caminho muito doloroso e difícil dar esse passo para fora, olhar para si e reconhecer: não, eu sou o infinito. Certo? Porque disseram a você algo completamente diferente, que você não é nada. Você Seus não é talentos nada. são... Sim. Você é estranho. Você é... Isso pode acontecer. Para alguém assim, foi dado um caminho extremamente difícil, e acho que isso vai exigir muito tempo a sós, muitas lágrimas,
muito tempo encarando as emoções, ficando com elas, observando elas e criando distância. Acho que no fim, alguém que passou por esse caminho difícil vai acabar ficando mais forte. Essa pessoa vai ter... Como se você quisesse correr uma maratona. Você não fica sentado comendo cachorro quente e você precisa treinar. Essas são as pessoas que, no fim, estão sendo treinadas de verdade para entender. Eu não sou este jogo. Porque este jogo foi tão doloroso e tão distante de mim que eu acordei em lágrimas, em agonia, mas acordei e percebi que é só um jogo. Para alguém cujo jogo está indo muito, muito bem, eu nasci rico. Existe essa coisa. Meus pais me amam. Exato. Todo mundo me ama, todo mundo acha. Sabe, vai ser... O jogo está indo muito bem. Fica um pouco mais difícil, de certo modo, é mais difícil para essas pessoas acordarem. Mas para todo mundo, eu diria, tendo você seguido o caminho difícil ou o caminho fácil, a minha sensação é que passar um tempo sozinho em silêncio, só observando suas emoções, observando seus pensamentos e depois voltando ao silêncio, acho que é o caminho, porque esse silêncio é você. Esse silêncio entre os pensamentos e o silêncio que consegue observar uma emoção sem se identificar com ela, esse silêncio é você. E quando você percebe isso, você transcende qualquer descrição. Não existe palavra, doutrina, nada que alcance você. Você transcende infinitamente qualquer coisa que possa ser dita. No fim, a única coisa que você pode fazer para saber quem é sentar ali e abrir mão de todo conceito. Porque você transcende... Qualquer conceito já coloca você numa camisa de força pequena. Isso não é você. Você não consegue pensar grande o bastante sobre si mesmo, então simplesmente não pense. Porque nenhum pensamento é grande o bastante. Você transcende todos os pensamentos, e é isso que você é. Quando faz isso, pode voltar para este mundo, brincar e aproveitar, e em vez de competir com os outros, ajudar eles a subir. Colaborar, sem dúvida. Criar o ganha-ganha. Certo. Já ouvi você dizer que nossas dores de cabeça, emoções e amores são reais, mas não do jeito que imaginamos. Então o que eles são, se não são o que imaginamos? São experiências reais do Avatar. Elas realmente, para o Avatar, essas são as experiências que estou tendo agora, e eu devo prestar atenção nelas, desde que eu não ache que essa é a palavra final sobre quem eu sou. A palavra final sobre quem eu sou é o melhor jeito que consigo colocar em palavras, certo? Tudo que eu coloco em palavras é só um indicador. Mas o que eu sou, no melhor que consigo dizer, é o observador de todas essas coisas. Mas quando digo indicador, preciso explicar uma coisa. Este é um ponto importante porque pode soar como algo hiperespiritual, meio distante, viajando nas nuvens e tudo mais. Então, deixa eu trazer isso para a vida real. Quase tudo que você sabe. Você aprendeu quando alguém apontou e disse uma palavra. Como você aprendeu que aquilo é laranja? Sim. Alguém disse, laranja. Laranja. E você olhou. Sim. E você imita, Exatamente. Certo? E você, um gato, como você aprendeu? Em algum momento sua mãe ou seu pai disse, Louis, gato. Aí Louis olha e entende. Gato. Isso se chama aprender por definição ostensiva. Definição ostensiva é quando alguém aponta e nomeia. E você lembra e você, eu. Você entende de algum jeito. E na verdade é mágico, porque se alguém aponta e diz gato, e você olha, como você soube o que pensar como sendo o gato? É a orelha? Sim. É a cor do pelo? É a pata direita ou o tamanho? O quê? Sim. O ser inteiro dele. Sim. E outra coisa que a mãe não faz é dizer, Louis, quadrúpede. Ela não faz isso. Ela diz gato. Ela não diz quadrúpede nem sabe. Ela não... Ou felino. Ela sabe exatamente o nível certo da palavra. Existe um jogo de linguagem acontecendo quando a gente aprende. Sim. É como apontar para isso e dizer laranja. Mas você também poderia estar dizendo, isso é couro, isso é papel, isso é elástico, isso é palavra. Sabe? Exatamente. Mas como você sabe que está identificando a cor e não o livro? Sim, isso mesmo. Papel, elástico, fio, seja lá o que for.
Como a gente sabe essas coisas? Como você sabe? Esse é o problema da definição ostensiva. Mas o interessante é que quase tudo que você sabe e que é importante para você, você aprendeu por definição ostensiva. Sim. E o interessante também é que, pelo que eu sei, a experiência que você tem, que eu chamo de laranja, se eu pudesse entrar em você, entrar na sua cabeça e ter a sua experiência, talvez eu dissesse: ah, sabe de uma coisa? Essa é a experiência do gosto de hortelã. Bom, eu chamo de laranja, Sim. mas não faço ideia se a sua experiência é igual à minha. Eu parto do princípio de que elas são parecidas com as minhas, mas não tenho como saber, só porque nos comportamos do mesmo jeito e, se olharmos nossa atividade neural, temos o mesmo tipo de atividade neural. Não há como eu ter certeza de que a sua experiência chega perto da minha. E nós sabemos, por exemplo, que existem algumas mulheres, no caso das cores, que têm 4 fotorreceptores do tipo cone. Elas são tetracromatas e têm experiências de cor mais ricas do que qualquer homem poderia imaginar. Sério? Existem essas mulheres tetracromatas? Uau. Então sabemos que existem diferenças. Isso é definição ostensiva. E quando o motivo de eu ter trazido isso é que, quando eu digo, você é o observador, e digo, escute. Bom, eu dou esse ponto em que digo, eu me pergunto qual vai ser meu próximo pensamento. Aí eu digo, esse silêncio, enquanto você esperava o próximo pensamento, é você. Esse é o... E é isso que estou fazendo com a definição ostensiva. Tudo que posso fazer é dizer isso. Assim como a mãe só pode apontar e dizer gato. É só isso que ela pode fazer. Por isso essa coisa toda não é, sabe, espiritual de um jeito estranho. É do mesmo jeito que aprendemos a palavra gato ou a cor vermelha. Tudo que posso fazer para falar sobre quem você é dizer, esse silêncio entre os pensamentos. Isso é você. E estou dizendo isso por definição ostensiva, mas você precisa saber por si mesmo. Não é estranho fazer isso. É assim que você sabe tudo. E conhecer a si mesmo por definição ostensiva é muito natural. Quando você estudou no MIT, sendo neurocientista, pesquisador cognitivo, outros cientistas e pesquisadores desse nível acham que você é louco ou acham que você está descobrindo alguma coisa? A maioria dos meus colegas me respeita e sente pena de mim. Quero dizer, eles... Por que eles sentem pena de você? Bom, sabe, eu tinha uma carreira muito promissora fazendo neurociência e tudo mais, e agora estou fazendo essas coisas estranhas fora do espaço e do tempo. Mas eles são meus bons amigos. Nós entendemos as regras do jogo da ciência. É tudo sobre teorias rigorosas, experimentos e assim por diante. Eles entendem que quando temos nossas conversas, eu digo, quantas experiências conscientes você consegue explicar? Ah, 0. Ah, tá, é aí que estamos. Então existe um impasse aqui, certo? A abordagem fisicalista é a abordagem dominante. Eu continuo apontando que eles têm 0 pontos no placar. E em algum momento, eu acho que vai haver algum tipo de mudança. A maré vai virar, e tudo o que precisamos é de uma verdadeira ruptura. Quero dizer, o que estou trabalhando agora é, se conseguirmos mostrar como o espaço-tempo surge precisamente de uma teoria que começa pela consciência, acho que meus colegas e amigos vão aderir assim. Acho que vai ser uma transição muito... Só precisamos de uma pequena ruptura, uma descoberta que mostre como o visor é construído. Quando mostrarmos como o visor é construído, acho que a transição vai ser muito rápida, em poucos anos. Então qual é a sua visão sobre Deus, o universo, o Criador, ou algum tipo de poder superior? Muitas tradições espirituais tiveram alguma noção de um poder superior, de Deus e coisas assim, por milhares de anos. E num nível mais alto, isso é muito parecido com o que eu estava dizendo sobre a consciência única que você é. O interessante é que é aqui que ciência e espiritualidade precisam realmente cooperar. E acho que vão cooperar. Porque, por um lado, as tradições espirituais há muito tempo perceberam que o espaço-tempo não é fundamental, que existe alguma consciência anterior e mais importante que o espaço-tempo. Sim. Mas foram as tradições espirituais que realmente se opuseram ao surgimento da ciência. Galileu foi colocado em prisão domiciliar pela Igreja Católica. Então existe essa antipatia entre ciência e espiritualidade desde o nascimento da ciência moderna, com Galileu. E as duas se afastaram.
A ciência seguiu seu caminho e estudou o nosso visor. Eles achavam que estavam estudando a realidade objetiva, mas acabou que o espaço-tempo é só o nosso visor. A ciência passou os últimos séculos desenvolvendo ferramentas incríveis: observação limpa, clara, observação muito precisa, seguida de experimentação limpa. Então, representações matemáticas claras dos resultados experimentais e depois uma matemática que prevê novos experimentos. Esse ciclo virtuoso de observação e teorias matemáticas, muito limpo, não existiu com essa precisão matemática nas tradições espirituais. Como resultado, as tradições espirituais tiveram essa percepção profunda sobre a consciência. Mas, se você olha na história da espiritualidade, também houve muita enrolação, muita bobagem. Houve pepitas absolutas de verdade, mas cobertas por muita bobagem. Então precisamos do melhor dos dois. Precisamos do rigor absoluto, da precisão da observação, do rigor matemático e da lógica do lado científico, somados ao reconhecimento, do lado espiritual, de que a consciência, não o espaço-tempo, é fundamental. E juntar essas duas coisas. Aí acho que a humanidade vai disparar. Vamos entender nossa natureza espiritual, vamos nos livrar de todo esse blá 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 nocivo que realmente escravizou muita gente. Quero dizer, o coração da espiritualidade não são regras e regulamentos. O coração da espiritualidade é o amor. Esse é o centro. Se você ama o próximo como a si mesmo, isso é tudo que precisa. Todas as outras regras são extras. Juntando tudo isso à precisão da matemática, das ciências e da observação, com a percepção de que você é consciência. Você é, mas foram as tradições espirituais que realmente se opuseram ao surgimento da ciência, então o seu próximo é você mesmo. Logo, obviamente, você ama o próximo como a si mesmo. É isso. Juntando essas coisas, acho que teremos uma revolução. Sim. O que você diria, então, que impede a maioria das pessoas de acessar seu pleno potencial e seu nível mais alto de consciência? Acho que a consciência única escolheu se dar muitos desafios diferentes. E cada um de nós é essa consciência única, enfrentando um desafio único. Talvez o desafio seja: como vou despertar se nasci rico? Outro é: como vou despertar se nasci na miséria? Como vou despertar se nasci um atleta bonito? Como vou despertar se nasci com deficiência? Com todos esses desafios diferentes, como eu desperto? Para cada um de nós, a resposta vai ser única, certo? A consciência única quer ver. Tá. Quero ser uma pessoa branca com este problema. Quero ser uma pessoa negra, ou parda, ou qualquer outra, com este problema. Quero ser homem, mulher, quero ser um gato, quero ser uma formiga. Todas essas coisas diferentes, cada uma com seus próprios desafios. Então, cada um de nós vai ter um desafio único. Mas eu diria que o que é comum a todos nós, como seres humanos, não sei quanto às formigas, mas como seres humanos, é despertar para o fato de que eu não sou minhas emoções. Eu posso observar minhas emoções. Eu não sou meu sucesso. Eu posso observar meu sucesso ou meu fracasso. Eu já sou o autor do jogo. Eu não sou o jogador. O jogador sou apenas eu escolhendo olhar para mim mesmo por um certo ponto de vista. É isso. Quando você está nesse lugar, de repente, se pensar bem, isso realmente importa mais? O quanto sou rico? Não. Isso real? Não. Eu vou tirar este visor. Isso é só parte do jogo. Enquanto estou aqui, existe algum problema em tentar fazer... Não. Aproveite. Mas traga outras pessoas junto com você. Não sou eu contra você. É eu com você. E aproveite o jogo. A gente vai tirar este visor de qualquer jeito, então vamos fazer isso juntos. Bom, uau. Tenho algumas perguntas de acompanhamento para você. Isso foi poderoso, Donald. Agradeço muito. Antes de entrar nelas, quero que as pessoas acompanhem você. Você é Donald D. Hoffman no XX. Sim. E também tem esse Trace Institute, de que você falou, que foi lançado em 3 de junho para ajudar a desenvolver essa pesquisa. Onde as pessoas podem saber mais sobre o Trace Institute?
Bom, se você pesquisar meu nome no Google, Donald Hoffman e Trace Institute, acho que vai conseguir encontrar. Existe um site preliminar e ele vai estar no ar a partir do dia 3 de junho. Já estar no ar? 3 de junho. Certo. Perfeito. E se as pessoas quiserem falar diretamente com você, devem ir ao X Donald D. Hoffman e mandar uma mensagem por lá. Sim, e também meu e-mail é público. Ok. É ddhoffff@ucei.edu. Então, Beleza. Vamos pedir para as pessoas falarem com você por lá. Foi muito poderoso. Tenho algumas perguntas finais para você, Dom. Isso é algo que eu chamo de as 3 verdades. Você foi professor, pesquisador e cientista por mais de 43 anos, certo? Desde que começou no MIT e está aqui em Irvine há muito tempo. Só posso imaginar o quanto você estudou, pesquisou, aprendeu e também desaprendeu sobre o que achava que era verdade, até chegar ao que talvez seja verdade agora, ou ao que ainda está descobrindo ser verdade. Imagine este cenário hipotético. Você pode viver pelo tempo que quiser a partir deste momento. Mas um dia vai ter que tirar o visor neste mundo e... Nesse último dia, você pode deixar 3 verdades. E tudo o que teríamos para lembrar de você seriam essas lições. Você pode criar o que quiser até esse dia final. Mas, por algum motivo, não podemos mais ficar com isso neste mundo 3D. tá. Os copos que você fizer, não vamos mais conseguir perceber. Mas existem 3 lições que você pode deixar. 3 verdades. Ok. De toda a sua pesquisa, todo o seu conhecimento, pessoal e científico, quais seriam essas 3 verdades que você deixaria? Bom, a número 1 seria: o amor está no centro de tudo. Amar o próximo como a si mesmo, esse é o ponto central. Só essa já basta. Mas, se fosse para dizer mais, seria: era você o tempo todo. Isso tudo era você o tempo todo. Você estava apenas explorando a si mesmo. Você é o autor de tudo isso. Você não é o avatar. Era você o tempo todo, isso tudo. Essas já são bem abrangentes. Ame o próximo como a si mesmo. Era você o tempo todo. E eu diria ainda, você é o autor disso. Você foi o autor desse jogo inteiro e está indo para o próximo visor. Sério? Indo para o próximo? Sim, existem infinitos deles. Então você não acha que quando morremos neste mundo, tudo acaba? Não. Acho que você é a consciência única que escolheu estar por um tempo em um avatar humano físico. O cérebro não cria a sua consciência. A consciência cria o cérebro. Uau! Sim, isso é lindo. Última pergunta para você, Dom. E antes de fazê-la, quero reconhecer você pela jornada que percorreu. Sei que você enfrentou alguns desafios de saúde física nos últimos anos e está saindo disso, o que é ótimo. E quero reconhecer você por buscar constantemente a verdade e buscar ferramentas científicas, para começar a provar mais da verdade deste mundo, desta existência. Quero reconhecer tudo que você fez pela ciência e pela pesquisa, com a esperança de levar mais pessoas à paz, à harmonia e à abundância. Obrigado, Luiz. Claro. Minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Eu diria humildade completa. Assim que você sabe o quanto é grandioso, não existe motivo nenhum para ser arrogante. Por quê? Qualquer arrogância é reconhecer. É uma falha em reconhecer quem você é. Grandeza, reconhecer a própria grandeza, é perceber que todas as outras pessoas são suas iguais. Isso é lindo. Dom, muito obrigado por Foi estar um prazer. aqui. Um grande Maravilhoso. prazer. Obrigado. Existe um fluxo natural de energia no cosmos, do campo unificado de tudo que existe até a matéria física. Todo esse espectro existe agora. Nós estamos acreditando, vendo e percebendo tudo isso